Então, os 3 processos discutidos, habituação, condicionamento clássico e condicionamento operante, são frequentemente usados em conjunto nas terapias comportamentais e cognitivas para abordar uma variedade de distúrbios psicológicos. Cada um desses fatores oferece uma dimensão única de intervenção que pode ser adaptada às necessidades específicas do paciente. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa sempre, transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Então, nos transtornos de ansiedade, técnicas que utilizam a habituação e o condicionamento clássico são comuns. A terapia de exposição, por exemplo, é uma abordagem eficaz para o transtorno de ansiedade e fobias. Ela utiliza a habituação para reduzir a resposta de medo a estímulos específicos e o condicionamento clássico para dissociar estímulos de suas respostas condicionadas. Então, quando a gente pensa no transtorno de ansiedade aí variados, é uma fobia. Então, onde a pessoa vai estar ali frente a um objeto fóbico ou uma situação, uma fobia social, uma situação social, por exemplo. Se a gente pensa no pânico, onde a pessoa tem ali o medo, né, o foco nos seus sintomas físicos, né, negativos e tudo mais. A ideia é que a gente exponha a pessoa àquela situação, né, aquele objeto, aquela situação, aquela sensação física que gera muito medo nela e ela vá de pouquinho em pouquinho ficar exposta àquilo e começar a baixar o seu nível emocional. O ideal é que isso aconteça aí naturalmente, né, sem fazer até nada, né, deixar passar, ou a gente pode, né, se não consegue deixar naturalmente, fazer uma respiração, um relaxamento para a pessoa se acalmar. A questão é de desenvolver essa habituação onde a pessoa vai estar frente àquele objeto, frente àquela situação, aquela sensação física e não vai mais sentir tanta ansiedade. Isso começa a fortalecer os processos aí cognitivos e também neurais a respeito disso. Então, utiliza aí, no tratamento do transtorno de ansiedade, a habituação, ela é utilizada para reduzir a resposta ao medo, de medo a estímulos específicos e o condicionamento clássico para dissociar estímulos de suas respostas condicionadas também, né? Então, condicionamento clássico, se vocês não lembram, é aquela questão de eu associar, né? Então, eu associo sei lá, eu coloco uma comida na frente do cachorro, ele saliva, né? Coloco uma buzina com a comida, um sino com a comida, ele cria uma associação onde ele vai salivar com o som ali daquela campainha. E aqui a gente faz a mesma ideia, né? Então, coloco o condicionamento clássico para dissociar estímulos de suas respostas aí condicionadas. Então, onde a pessoa está frente a uma situação, frente àquela situação, gera aquela sensação. A gente vai utilizar isso para, na verdade, criar aí a dissociação desse estímulo, onde aquele estímulo não vai mais gerar aquela sensação física, tá? Além disso, o condicionamento operante pode ser aplicado para reforçar comportamentos de enfrentamento, como permanecer em uma situação temida sem fugir. Então, o sujeito tá ali enfrentando aquela situação, ele pode receber recompensas, onde acontece aí um reforço positivo, né? Então ele recebe uma recompensa para que ele aumente a probabilidade de realizar aquele comportamento de enfrentamento depois, por exemplo. Isso pode ser desde receber algo, né, algum objeto, pode ser ele ter dinheiro para comprar alguma coisa depois, como pode ser simplesmente, isso aí, muito bom e tal, né, que aí seria o reforço. Modificação de comportamento de distúrbios de conduta. Em caso de distúrbios de conduta ou comportamentos disruptivos, as estratégias baseadas em condicionamento operante também são predominantes. Então, programas de reforço são criados para encorajar comportamentos sociais positivos e desencorajar os negativos. Isso pode incluir sistemas de token ou economia de fichas, onde comportamentos desejados são premiados com fichas que podem ser trocadas por privilégios ou recompensas. Quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, quando a gente quer que a criança, o jovem, né, realize coisas novas, tenham comportamentos que sejam mais adequados para a sua idade ou para aquele contexto social que ele está inserido e coisas nesse sentido, a gente vai utilizar bastante aí o comportamento operante, condicionamento operante para isso, para trazer, usar tanto a questão do reforço positivo e reforço negativo, correto? Que é para aumentar a chance da pessoa fazer aquele comportamento,
positivo, né, ou saudável, né, vamos colocar assim, e vamos utilizar a punição positiva ou negativa para que aquilo diminua a chance dele realizar o comportamento disfuncional, o comportamento não saudável, tá? Desadaptativo. Intervenções para a depressão. No tratamento da depressão, o condicionamento operante é utilizado para ajudar a aumentar a frequência de comportamentos prazerosos ou recompensadores. Isso é muitas vezes realizado através da agenda da ativação comportamental, que incentiva os pacientes a se engajarem em atividades gratificantes para combater a anedonia e reforçar comportamentos que contribuem para uma maior satisfação. Então, de forma geral, na terapia cognitivo-comportamental, nós utilizamos essas questões, às vezes a gente não necessariamente chama, né? A gente não fala, isso é um condicionamento operante, isso aqui e tal, mas a gente utiliza de forma meio que natural, faz parte da nossa vida, né? Quando eu tenho um sistema de gamificação, assim, para perda de peso, para olha o que eu conquistei, não sei o que e tudo mais, isso tudo tem a ver com essas questões de condicionamento ali operante. Tá? Quando a gente pode associar também duas situações positivas no sujeito, a gente pode estar criando aí um condicionamento clássico e tudo mais. Tá? Então, combinação de técnicas de transtornos complexos para condições mais complexas, como transtorno de estresse pós-traumático, uma combinação de técnicas de exposição, que gera aí habituação, né, e um condicionamento clássico, e intervenções de reestruturação cognitiva, uma técnica cognitiva que visa mudar padrões de pensamentos disfuncionais, são frequentemente usadas. Essas técnicas ajudam os pacientes a processar e integrar suas experiências traumáticas de forma saudável. Isso aqui é interessante, né? Essa questão das intervenções de reestruturação cognitiva, que fala, a questão da fala, né, da linguagem, que é até uma coisa que a gente vai falar agora, que isso ajuda muito na transformação dos sujeitos, tá? E se você quiser aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental de forma completa, sem psicologuês e de forma também definitiva para vencer sua insegurança clínica ou simplesmente ter mais conhecimento para o seu atendimento clínico, conheça o meu curso, O Essencial da TCC. O link está aqui na descrição. E lá você confere essa aula também completa, que é um conteúdo complementar que eu solto quinzenalmente.